Então hoje nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. De repente daqui a pouco sai assim uma mensagem. É que eu resolvi mesmo assim, lembrar, né? É bom de vez em quando a gente lembrar, né, de coisas, né? Como brincar na rua, tranquilo. É, vou ficando por aqui, tá bom? Eu espero que vocês também lembrem, assim, de coisas, assim, que a gente vem, assim, interagir. Fala aqui no comentário o que vocês lembram de alguma coisa que ficou, né, que guardou e tudo, tá? E não se esqueça, começa a ver os nossos vídeos, ó, dá o like, tá? E comente, né? Se inscreva, se você ainda não é inscrito. Se já compartilha com seus grupos, com seus parentes, com seus amigos, para que eles venham também se inscrever e tá assim a gente se conhecendo melhor a cada dia, né? Porque com certeza nós é de glória em glória, tá bom? Fica na paz. Se inscreva, deixe seu like. Oi, alô, vai acordando, menina, que eu já tô chegando. Missionária, pode vir. Mas, assim, hoje eu amanheci, assim, com uma vontade de lembrar de algumas coisas passadas, né? Assim, coisas simples, né? Mas que a gente era feliz e não sabia, né? Assim, várias coisas, bobagens, mas eu tô lembrando. Eu lembro quando eu era criança. Aí, às vezes, tinha uma febrezinha, né? E aí, quando as mães se reuniam, conversando sobre, aí falava, vamos lá na vovó rezar, né? Vovó sempre era nos bairros, tinha sempre uma velhinha, né? Humilde, que sempre quando as crianças ficavam com verme ou doente por alguma coisa assim, eu não lembro que se falava em médico, em hospital, mas falava assim, vamos levar na vovó, né? Eu, pelo menos, sentia uma alegria, né? Eu adorava. Eu tava minha tia com as criançadas todas, meus primos, tudo. E o dia que alguém tava com algum probleminha que a gente ia levar, né? Na vovó, eu mesmo, a minha mãe trabalhava fora, aí às vezes eu tinha que ir nessa vovó pedir a minha tia, né? Aí a minha tia se juntava aquelas criançadas todas, vamos lá na vovó. Aí subia, né? Era assim, num bairro acima do bairro que eu morava. E aí aqui um terreiro grande, né? Aí tinha uns bancos e a casa humilde de barro, né? Estuques, acho que se fala. Assim, mas assim, a gente ficava feliz lá nessa tal vovó, né? E o que é engraçado, a gente ficava curado, ficava assim, sarado mesmo. Aí eu lembro que ela às vezes pegava assim um ramozinho, assim, vinha, pegava a gente, às vezes deitava a gente assim no colo dela, né? E fazia, não lembro, que eu ficava assim às vezes de bruço quando eu ia lá, e eu via mais assim quando era outra criança, né? Aí ficava fazendo assim, não sei o quê, e levantava, às vezes fazia de frente, fazia de costa, e não sei o quê, uns benzia, fazia. Enfim, eu lembro que a gente ficava curado, ninguém ia para negócio de médico. De médico. Eu lembro também que, né, que quando eu era criança, morava com a minha avó, né, avó Palmira, né? O nome dela era Palmira Cândida de Oliveira. Lá em Duque de Caxias, no bairro Doutor Laureano. Uns falam que é Doutor Laureano, outros falam que era bairro Copacabana, enfim, não importa. Então, assim, eu morava lá com a minha avó, né, criança, eu devia ter uns 4, 5 anos, assim, me lembro bem. E eu vejo, minha avó era curandeira, sei lá, rezadeira, não sei como é que se falava. Mas eu lembro muito bem que às vezes, né, chegava as pessoas lá chamando por ela, o apelido dela era Pulila. Aí Pulila, não sei o quê, aí chegava as pessoas levando, umas levavam as outras, né, que era para minha avó rezar. Acho que era rezar que falava, né? E eu lembro assim que na entrada da casa tinha uma varanda, né, depois a sala, tinha um quarto na frente, era assim, na frente era a varanda e um quarto do lado, que é o quarto que eu dormia. Aí depois tinha assim um cômodo grande que era a sala. E depois terminava com lá no canto, era o banheiro e depois a cozinha, que aí na cozinha tinha uma escadinha que eu ficava sentada ali, né,
que ali a gente descia, assim, porque o terreno era mais baixo, e ia indo embaixado mesmo até lá para baixo, assim, que lá embaixo tinha um poço, que é onde eu ia, eu ajudava minha avó às vezes a pegar água, e eu naquela época eu achava que eu ajudava, né, vinha assim, era a leiteira que ela botava, né, hoje em dia eu sei que era a leiteira, que ela botava água, porque eu fazia questão de ajudar ela. E lá embaixo vinha pesada, né, eu lembro com a sainha, né, para ajudando ela e para ajudar, mas o que eu quero dizer é que eu via pessoas chegarem lá, né, uns trazendo outros para rezar. Aí eu me lembro que ficava ali na varanda, ela botava as pessoas assim de costas, muitas das vezes carvão para cima, assim de costas na parede, e ela lembra que ela pegava a arruda, era ramo de arruda que tinha na redondeza da casa, e ela, eu não lembro direito, parece que ela botava um copo d'água, alguma coisa assim, eu sei que ela molhava, parece que a arruda na água, e ela botava a mão assim nas costas. Eu lembro bem que as pessoas chegavam lá muito com um negócio de espinhela caída, eu não sei nem o que é isso. Mas eu lembro que ela botava a mão na tal da espinhela, nas costas, né? E ficava assim, fazendo assim, rezando e tudo. Eu ficava curiosa, né? Olhando e rezando, e as lágrimas dela começavam a descer, e ela começava a abrir a boca. E ela rezando, aí ela botava a mão assim, às vezes ela apertava assim, as pessoas coisavam assim de dor, aí ela depois botava as pessoas em pé, assim, ela puxava, né, assim, numa vez só as duas mãos, aí botava de novo, porque no início, eu lembro quando ela botava, sempre uma mão tava assim, menos que a outra. E depois que ela acabava aquela sessão de reza, eu lembro que aí a pessoa fazia da mesma forma e a mão ficava certinha, né? E as pessoas saíam dali curadas, eu agradecia, era muita gente, entendeu? Homem, mulher, entendeu? Que ia ali rezar. E eu vi aquele procedimento. Aliás, eu acho que essa base assim, espiritual, né? Claro que a gente já nasce, já vem com a gente, mas assim, tive um fundamento assim da minha avó, né? Porque eu ia muito para as missas com a minha avó. Todo domingo eu ia para a missa, né, na igreja Santo Antônio, no centro de Duque de Caxias, que minha avó ia, eu lembro que eu ficava encantada, que ela ficava assim na fila para tomar, acho que é hóstia, que ela usava um véuzinho, né, assim, no rosto, ficava na fila assim, aí acho que era o padre ou alguém, assim, né, acho que ela batina, dava assim a hóstia, sangue de Cristo, eu não sei o que, eu lembro que ela falava, não sei. Eu ficava no banquinho cheio de santinho, né? De São Judas Tadeu, que eu catava, que eu gostava. São Judas Tadeu, eu lembro que era São Judas Tadeu. Eu não sei direito quem é São Judas Tadeu, mas hoje, né? Mas naquela época, nossa, era uma devoção. Eu ali sentadinho com meus santinhos e levava para casa e olha, eu guardava meus santinhos e conversava com eles de vez em quando. Mas assim, era interessante. Dia de ladainha, que acho que uma vez por mês tinha ladainha lá em casa, e eu era encantada com aquilo, né? Era encantada, eu corria nos matos com as garotadas da vizinhança, pegar flores, né? Para arrumar a sala, e botava aqueles bancos, minha avó botava aqueles catiçais, né? Ela tinha uns catiçais mesmo, assim, aí botava as velas, porque lá não tinha luz, né? Lembro que de noite botava era lampião, e tinha lampião que botava assim, era com dia de visita, tinha os lampiões que acendia e botava assim na parede. Mas quando era só nós mesmo, era lamparina que usavam, né? Uma coisinha assim com a luzinha acesa. E a gente ia dormia cedo, né? Então era assim, aquela alegria ladainha, né? E eu via ali, na hora que começava a chegar as pessoas, aí passava, né, que tinha aquele altarzinho, as pessoas ficavam ali ajoelhadas, rezando, né, cada bolinha, Ave Maria, não sei o que, era Ave Maria, Santa Maria, e eu também me aprendi, né, negócio de Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, e creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, minha avó me ensinou, por isso que eu disse, tive uma base, né, porque ela lá em casa, antes de dormir, né, eu ajoelhava assim na cama, e ela do meu lado, ela ia falando e eu ia repetindo, né, depois quando eu aprendi, eu até falava sozinho, assim, criança,
cedinho eu ficava ali, ela falando e eu repetindo, repetindo. E a gente ficava ali com a mãozinha posta assim na cama, ajoelhada, e ela do meu lado. Então, realmente, minha avó, ela fez aquilo que está na Bíblia, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque ela era católica, né? E eu não entendo muito bem, porque eu lembro que ela era católica, mas também eu lembro que ela ia muito na casa do meu avô. Ela era separada, né, do meu avô. Meu avô morava perto, assim, meu avô era José Tomás, né? Então, o meu pai também é o mesmo nome. Então, aí eu lembro que a gente ia muito, de vez em quando, ia lá na casa do meu pai, do meu avô, né? E o meu avô, ele lá tinha negócio de sessão, assim, eles ficavam tudo branquinho, sentado numa mesa, negócio de linha branca. Eu lembro disso. Então, na casa do meu avô tinha uma barraca, né? Barraca, de, assim, que ele vendia coisas na frente. Eu, quando chegava lá, toda metida, pequenininha, eu sentava, ficava assim no balcão, assim, querendo receber as pessoas, né? E meu avô, quando chegava os fregueses, meu avô, hoje é com ela, hein? Cuidado, que ela é braba, hein? E eu ficava assim, toda boba, né? Como se fosse verdade. Aí o meu avô, eu lembro que eles ficavam lá fazendo as coisas deles, e eu depois assim, mas na hora que ia começar a tal da sessão, meu avô fechava a tal a barraca, né, e tudo, e eu ficava lá fora com as crianças e tudo, ficava por ali, às vezes deitada lá na cama dele. Então, era assim, ia minha avó, meu pai e tudo, e tinha as pessoas, porque era uma avenida de casas, né, ele morava assim na primeira casa que tinha uma barraca. E a gente ia lá na casa desse meu avô, morava sozinho realmente. Então, aí, eu lembro que assim, na ida, quando a gente descia, porque o bairro que eu morava era assim na parte de cima, né? Para ir para o meu avô, era na parte de baixo, né? Que do qual, quando eu ficava na porta da cozinha, nessa escadinha sentada, na parte de baixo tinha um campo muito grande assim, que eu via, né? Eu já falei isso em outro vídeo, que eu ficava assim encantada, minha televisão era isso, eu ficava encantada que ali acho que era treinamento, negócio do exército, então via aquele avião grande, verde, né? Fazendo barulho assim, e ele abria uma porta e desciam, né? Aqueles paraquedistas, ficava caindo assim, lá embaixo assim, e eu via, encantada. Mas aí eu quero lembrar que quando a gente descia para ir para casa do meu avô, aí, assim, desse bairro para ir para casa do meu avô, para esse campo que eu falo, tinha assim um rio grande, né? E para a gente atravessar, era mais tipo tronco de árvore, né? Mas era longo assim o rio, assim, mas era tronco para atravessar, era tronco de árvore, assim, eram uns 4 assim junto um do outro. Tipo, tronco de árvore. Aí eu lembro que quando a gente ia para lá, para ver como eu era pequenininha, eu ia assim no ombro do papai, né? Assim, bem agarrado no papai, assim, que eu tinha medo. Aí, quando chegava assim, para atravessar, aí eu pegava e fechava os olhos, né? Aí eu ficava assim, agarrado aqui no pescoço, assim por trás, aqui no ombro, ele me botava aqui no ombro, e eu agarradinha, aí eu fechava os olhos para atravessar. Aí eu ficava toda a vida falando, passou, pai, que era para mim abrir os olhos, né? Passou, pai. Ele, não. Passou, pai. Não. Até chegar do outro lado. Aí, quando chegava do outro lado, aí às vezes eu ia no ombro dele até na casa do vovô. E às vezes ele me descia. Mas era assim. E eu lembro também quando o meu avô ia lá na casa da vovó, ia lá em cima. Aí eu lembro que, não sei por que disso, mas na hora que ele ia sempre embora, aí assim, aquela rua descendo, né? Aí a gente ficava ali em cima, aí eu ficava toda a vida, tchau, vô! Tchau, vô! Tchau, vô! Aí quando chegava lá embaixo, assim, que a rua vira, para passar nesse rio que eu tô falando, aí eu falava, tomara que um cavalo te pega no meio do caminho. Eu era criança, eu não sei por que eu falava isso. Pô, acho que era porque eu tinha muito medo, tenho até hoje medo de cavalo, né? Eu tinha muito medo de cavalo. E aí,
eu acho que por causa disso, e ele ficava me zoando, né? Na época não tinha essa palavra, mas era isso que ele ficava me zoando. Eu vou te dar um cavalo. Outra hora ele falava, eu vou dar um cavalo lá na sua casa, não sei o quê, porque eu morria de medo de cavalo. E até vou para terminar assim, essa conversinha nossa de hoje, eu quero lembrar que uma vez, né, eu criança, aí eu já estava assim numa fase que eu passava vez final de semana com a minha mãe, porque a nossa guarda era do meu pai. Aí, a vez ele pregava no sábado e sempre entregava no domingo, porque eu acho que ela segunda-feira ela trabalhava, então tinha que entregar. Aí, num dia, vou falar rapidamente, um dia ela tinha ido lá buscar, eu e o meu irmão, para ir para a casa dela. E aí, no domingo, acho que à tarde, nós estávamos vindo para poder ir para a casa do papai, de volta. Aí, eu de um lado e o meu irmão do outro, e, né, eu andando, porque eu tenho vários irmãos, mas, assim, da minha mãe é só um irmão. Os outros meus irmãos é filho do meu pai com a minha madrasta, a minha boa-drasta, né, que ela era boa-drasta. Enfim, aí nós estávamos indo, né, no caminho, assim, que é uma rua comprida, né, que ela ia assim reto, depois subia, assim, um pouquinho, assim, que subia, já era a casa do meu pai, que era, assim, um terreno de esquina, né, lá nesse lugar do Copacabana, do Dr. Laureano, não sei direito. Acho que é Dr. Laureano. Aí, quando nós fomos indo, tranquilo e tudo, e tinha assim, do lado dessa rua, na parte de baixo, tinha um valão, né? Porque antigamente essas ruas tudo, não tinha muito negócio de... assim, não era como hoje, né? Manilhado, fechado, então tinha um negócio de vala negra, assim, do lado. Aí nós passando, o que aconteceu? Vinha uma carroça, uma carroça, né? Normal, com um homem tocando a carroça. Aí, de repente, a gente já estava assim meio distante, assim, o cavalo deu uma freada e começou assim, botar assim as patas para cima, né? Aí a gente continuou ainda assim, e o cavalo, mas eu tenho com medo, vamos esperar um pouco, né? Porque eu tenho medo de cavalo, aliás, todo mundo, naquela situação todo mundo tem, né? Aí a gente ficou assim meio parado, tudo, minha mãe não sei o quê, e o cavalo, tudo, não sei o quê, mas minha mãe tinha horário, né? Tinha que ir lá entregar, tinha que passar por ali. Aí a gente, vamos, e ela falou assim, de repente passa pelo canto, né? Vamos embora, não sei o quê. E o cavalo ia pra lá, rinchando, vai pra lá, ia pra casa com o homem pelejando, e o homem pelejando. No que a gente foi se aproximando, o cavalo começou a fazer, assim, mais coisas com o homem, balançar e, assim, levantava as duas pratas da frente, né, assim para cima e tudo assim, e ele fez uma forma que ele jogou, ele caiu com o carroça e o homem tudo assim do outro lado, né, do outro lado que assim não tinha vala, mas tinha assim uma coisa assim, de cair assim, e naquela confusão que ele veio assim, primeiro ele tentou assim, parece que vir para frente pra gente assim, e que ele virou para um lado e a gente virou, caiu exatamente onde tinha a vala negra. E aí, assim, mas era valazinha, né? Não era valão, era valazinha. Aí se sujamos, e nisso só tinha gente olhando e tudo, e vizinhas ali, terreno, tudo. Aí, enfim, né? Levaram a gente assim para lavar os pés, estava perto da casa de papai. Aí a gente chegamos até lá e, assim, pessoas foram lá, ajudando, socorrendo o cavalo, mas o cavalo, assim, ele não quis passar por a gente de jeito nenhum. Entende? De jeito nenhum. Mas é isso. Então hoje eu vou ficar por aqui. Assim, para finalizar, eu quero lembrar mais de uma coisinha, né? Que a gente gosta de estar lembrando de coisas simples, né? Que a gente fazia, que era brincar de passar anel, brincar de pique-bandeira, de brincar de... Eu lembro que tatuaí, pegar um pouquinho de comidinha um do outro, né? E os batizados das bonecas. E, nossa, fazer comidinha. Adorava. E tá agora para passar a régua nesse vídeo, dessas lembranças, né? Eu lembro que eu já, assim, já adolescente, assim, eu gostava muito na casa da madrinha, né? Madrinha
A gente chamava ela de madrinha, madrinha Marinha, que morava aqui perto, que eu trouxe ela de Caxias para morar aqui perto, que a gente está ajudando ela, que ela era assim, irmã da minha avó, solteira, então ela que ficou com os meus irmãos, parte de pai, depois que todos eles faleceram. E assim, e ela gostava muito de mim, né? Eu lembro dela desde quando eu era pequenininha e tudo, ela gostava muito de mim. Ela chamava de filha, eu estou te dando trabalho, não sei o quê. Não, nunca eu trabalho, enfim, mas não é isso que eu quero falar. Eu gostava de ir na casa dela, né, aqui pertinho, assim, aquela vez que aquela comidinha simples, às vezes um simples refogadinho de chuchu, né? Eu gostava muito, que ela gostava também de fazer refogado de mamão verde, com pimenta do reino. Nossa, era uma delícia com anguzinho. Então, quer dizer, que simplicidade, né? Às vezes a gente vai num restaurante, não come uma comida tão gostosa, cheia de coisas, sem não sei o quê, e paga tão caro. Aí eu tava lembrando disso. Né? Aquele arrozinho branco, né, no alho, feijãozinho temperadinho, né? Ela gostava muito de fazer rabada. Eu nunca fiz, eu não sei fazer rabada, com agrião, tudo. Mas assim, eu gostava muito de ir na casa dela, comer lá. Mas é desse jeito. Então hoje nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. De repente daqui a pouco sai assim uma mensagem. É que eu resolvi mesmo assim, lembrar, né? É bom de vez em quando a gente lembrar, né, de coisas, né? Como brincar na rua, tranquilo. Vou ficando por aqui, tá bom? Eu espero que vocês também lembrem, assim, de coisas, assim, que a gente vem, assim, interagir. Fala aqui no comentário o que vocês lembram de alguma coisa que ficou, né, que guardou e tudo, tá? E não se esqueça, começa a ver os nossos vídeos, ó, dá o like, tá? E comente, né? Se inscreva, se você ainda não é inscrito. Se já compartilha com seus grupos, com seus parentes, com seus amigos, para que eles venham também se inscrever e tá assim a gente se conhecendo melhor a cada dia, né? Porque com certeza nós é de glória em glória, tá bom? Fica na paz.